3. Novo nascimento. A graça de Cristo. É impossível que pela lei alguém nasça de novo. A lei veio mostrar a morte e não dar vida. Isso significa dizer que quanto mais eu me aprofundo na lei, mais eu estou estudando a força do pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. E isso gerará morte. Apenas Jesus Cristo pode fazer um morto, espiritualmente falando, nascer de novo. Essa obra é exclusivamente de Cristo, por meio da graça. Cristo não veio dar morte ou revelar a morte. Cristo veio dar vida, e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10. E isso se dá no novo nascimento. O que é o novo nascimento? É a retomada do Espírito no controle de nossa vida. É morrer para a herança adâmica e nascer no reino de Cristo, com as características de Cristo. Portanto, este é o mistério do novo nascimento. A pessoa se desliga do primeiro Adão, cabeça de uma raça caída, morre para a herança deixada por ele e nasce de novo, pelo segundo homem, o último Adão, Jesus Cristo, líder da raça eleita que recupera o estado original do homem. Os que estão ligados a Adão estão mortos espiritualmente e precisam da vivificação que só o último Adão tem poder para dar. Enfim, os que estão em Adão encontram-se condenados e separados de Deus. É somente o segundo homem, isto é, o último Adão, Jesus Cristo, que, através do seu sacrifício na cruz, tem o poder de trazer essa reconciliação do homem com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 19. O novo nascimento é muito importante e, por isso, precisamos entender o que é nascer de novo. Na verdade, nascer de novo é morrer para o primeiro Adão e viver no domínio do último Adão, que é Cristo. Ao morrer para Adão, a pessoa perde o domínio do pecado em seu espírito, herdado por Adão. Ao se desligar de Adão pela morte e se ligar a Cristo pela ressurreição, passamos a ser novas criaturas, criadas em Cristo para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. 1. O último Adão, Espírito vivificante. Aqui, Paulo se refere a Jesus, o último Adão, que foi feito espírito e não alma. Isso quer significar que o primeiro Adão vivia pela alma e o último Adão vivia pelo espírito. Uma vez que este Adão não podia viver pela alma, que estava corrompida pelo pecado, assim, o último Adão se tornou espírito vivificante, não espírito de vida. Isto quer dizer que ele vivifica os que nele estão. O fato de ser espírito de vida seria benefício apenas para ele próprio. Por isso, ele foi feito espírito vivificante, a fim de dar vida a todos os que estavam debaixo da morte espiritual, herdada pelo primeiro Adão. Em suma, o primeiro Adão deu morte, e o último vivificou aqueles que estavam mortos. 2. E depois, o espiritual. Ao contrário do primeiro, o último Adão é espiritual. Isto quer dizer que Jesus viveu em espírito e pelo Espírito.
Ele não viveu pelos instintos da carne, mas pela natureza de Deus, a natureza eterna de santidade e amor. O apóstolo Paulo, nesta passagem bíblica, quer mostrar então a diferença entre o Adão caído e o Adão perfeito, isto é, Jesus Cristo. 3. O segundo homem é do céu. O primeiro homem é o líder de uma raça caída, que perdeu seu estado original de poder, autoridade e santidade. O segundo homem, Jesus Cristo, é o cabeça de uma geração que recupera o estado original de santidade, autoridade e poder. O segundo Adão é do céu, isto é, detém as características celestiais, a excelência espiritual que o primeiro Adão perdeu. Não é da terra, não tem tendência ao pecado e etc. Ele veio de Deus, viveu para Deus, morreu em obediência a Deus, ressuscitou por causa de sua obediência e se tornou o Espírito que vivifica os mortos em Adão. 4. E qual o celestial, tais também os celestiais. Ao se ligar a Cristo pelo novo nascimento, a pessoa deixa de ser terrena e passa a ser celestial, assim como o seu novo cabeça o é. Deixa de ser temporária e passa a ter a vida eterna. Deixa de estar morta no pecado e passa a viver em novidade de vida para a eternidade. Romanos, capítulo 6, versículo 23 e Romanos, capítulo 7, versículo 6. Em outras palavras, passamos a ter o que Cristo teve na terra, e assim como Ele é, nós somos também. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Temos os mesmos privilégios que Jesus teve. Efésios, capítulo 1, do versículo 19 ao 22. Pois estamos ligados ao novo cabeça. Podemos fazer as obras que Jesus fez e obras ainda maiores que as realizadas por ele. João, capítulo 14, versículo 12. Quer dizer, não somos mais terrenos e, sim, celestiais, através do novo nascimento. Pertencemos assim a outra raça, a que Cristo gerou através do seu sacrifício na cruz e na sua ressurreição. 5. Assim, traremos também a imagem do celestial. Depois da ressurreição, não mais teremos nada que lembre o primeiro Adão, o corpo corruptível. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Assim, o nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, para que possamos ter apenas a aparência e as características do último Adão, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48 ao 54. Essa corruptibilidade vai sumir, ser removida, e o nosso corpo será como o de Cristo. Esse é um mistério tremendo. Assim como Jesus ressuscitou e foi ao céu em seu corpo terreno, porém ressurreto e poderoso, nós iremos também ao céu com o nosso corpo terreno, mas, tal como aconteceu com o corpo de Cristo, acontecerá com o nosso corpo. Ou seja, Jesus está agora no céu, com o mesmo corpo que estava aqui na terra, porém agora revestido da mesma incorruptibilidade com a qual o nosso será revestido. A morte será tragada na vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E então traremos somente a imagem do celestial. Aliás, já trazemos a imagem do celestial em nosso espírito. E a obra da restauração do estado original só será concluída totalmente quando o último inimigo for vencido.
a morte por meio da ressurreição, a mesma que ocorreu com Cristo. Efésios, capítulo 1, do 20 ao 23. Quando alguém ouve a palavra e a aceita, seu espírito nasce de novo. É um nascimento não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. João, capítulo 1, versículo 13. Nasce do Espírito e da Palavra. Esse novo nascimento é a libertação da condenação de Adão. O peso da culpa é retirado e então o nosso espírito, que estava em trevas, passa a receber a luz da presença e da comunhão com Deus novamente. É o processo da remissão e redenção juntos, nos tirando de Adão e da sua condenação para a vida e reino de Cristo. Acontece que recebemos vida em nosso espírito. Acontece de imediato um corte em nosso espírito, dividindo-o da alma. A vida de Deus vem como um raio dentro de nós e passamos a ter a natureza de Deus. No entanto, a nossa alma vai continuar a se ligar ao Espírito porque ela precisa de libertação e aprendizado da palavra. Ela precisa se transformar pela renovação do entendimento do céu, das Escrituras, e para isso é preciso doutriná-la com a vontade de Deus. Então, o novo nascimento não é o fim de tudo, é apenas o começo de uma nova vida. Tem muita coisa pela frente. Existem pessoas que simplesmente nasceram de novo e pararam por aí. E então são bebezinhos espirituais até hoje. E ainda vivem dominados pelo pecado que está na alma e na carne. Depois de nascer de novo, é preciso outras coisas para que a vida espiritual seja mais profunda em Deus. Um bebê nasce e todo mundo fica feliz, não é verdade? Mas é apenas o começo. Aquela criança vai precisar de tratamento personalizado, de comida especial, de atenção redobrada, de leite materno, carinho e muito mais. Com o tempo, a criança precisa aprender a falar, a ouvir e em seguida andar. Os anos passam e a criança tem que ir para a escola para aprender, e esse processo de aprender vai até o fim da vida. Tem muita coisa pela frente na vida de um bebê, e isto inclui crescimento e aprendizado. Você quer ficar como um bebê para sempre? Existem tantos obreiros que ainda são bebês espirituais. Eles estão fazendo a obra de Deus por causa de seus dons, e não por causa de seu crescimento espiritual. Às vezes, a gente confunde dons e ministérios com crescimento espiritual e caráter de Cristo. Às vezes, as pessoas seguem dons e não caráter de seus líderes, e isso as levará à derrota, cedo ou tarde. Para deixar de ser bebês espirituais, é preciso a praticidade da palavra de Deus. Não apenas conhecimentos informais, mas revelações vivas do trono de Deus. A prática da palavra é muito importante. Quando a gente estuda a viva e eficaz palavra de Deus e passa momentos em meditação e oração no Espírito, então nosso espírito recebe força e poder para crescer espiritualmente. Por esse motivo, é preciso crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Daí, a importância de viver na graça, não na lei, mas em Cristo, no novo cabeça, na nova natureza, no novo reino, na nova vida que recebeu. Você já sabe o que é o novo nascimento e sabe que para entrar no reino ou ver o reino precisa nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, ou seja, da palavra e do Espírito. Você nasce da palavra, Jesus, e se liga a ele e nasce do Espírito, Espírito Santo, e passa a ter novamente a natureza de Deus.
e tudo de graça, e recebemos pela graça. Você sabe o que acontece no novo nascimento? Qual é o processo? Primeiro, ele nos vivifica. Efésios capítulo 2, versículo 5. A palavra vivifica, no grego, tem o significado de trazer vida juntamente com. Ou seja, no momento em que Cristo foi vivificado, nós também fomos vivificados. Ele estava com o pecado do nosso espírito em seu próprio espírito. E quando foi vivificado, era a nossa vivificação. Ele estava com o pecado original. E quando foi vivificado, estava sendo vivificado para a nossa vivificação. Porque o pecado original não era dele, era nosso. Depois do novo nascimento, o Espírito está vivo novamente para Deus e com a vida de Deus. Ele está no seu domínio e tem o controle sobre os demônios e sobre os anjos, porque está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. E isso não é uma suposição ou uma teoria, é uma afirmação bíblica. Jesus soprou o Espírito Santo nos discípulos. João capítulo 20, versículo 22. Ele estava ministrando a regeneração, o novo nascimento em seus seguidores. O novo nascimento é um ato divino realizado pelo Espírito Santo em nosso espírito. O novo nascimento é a libertação que a verdade proporciona. Quando ouvimos a verdade, aceitamos a verdade e deixamos essa verdade entrar em nós, a libertação ocorre em nosso espírito imediatamente. Nos libertamos da morte. Se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado. Como Cristo está em nós? Pelo novo nascimento, pela regeneração. Se fomos regenerados, então Cristo habita em nós. Quem não nasce de novo, por mais que seja uma boa pessoa, não tem Cristo habitando nele. Não tem vida, ainda está na morte, herança do pecado de Adão. O novo nascimento é a primeira chave do reino dos céus. Veja que Jesus disse para Pedro que estava dando as chaves do reino dos céus para a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 19. Note que ele falou no plural, é mais de uma chave. A primeira chave do reino do céu é o novo nascimento, porque ela abre a porta para ver e entrar no reino. Ela nos leva à vida e provar tudo o que a vida de Jesus tem para nós. Jesus falou que aquele que não nasceu de novo não pode ver ou entrar no reino dos céus. João capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Por que não pode entrar e nem ver? Porque sem chave não tem como entrar no reino, e sem entrar pela porta não tem como vê-lo. A primeira chave e principal é o novo nascimento. Um morto espiritualmente não pode ver, está morto, muito menos entrar, está sem movimentação. O novo nascimento traz visão do reino e movimentação nele. O novo nascimento faz com que as pessoas entrem no reino. Entrar no reino é entrar em Jesus. O reino de Deus é Jesus. Ele é a plenitude de tudo. João capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Se Cristo está em nós, o reino de Deus está em nós. Se o reino de Deus está em nós, então o reino do pecado não tem mais poder sobre nós. Então, o reino de Deus é ver Jesus e entrar em Jesus. É simples. Se o reino de Deus chega, o reino do pecado se acaba. Se o reino do pecado chega, o reino de Deus se acaba para aquela pessoa.
Se o reino de Deus apareceu, o reino de Satanás desaparece. O que Jesus manifestou no mundo? Ele manifestou o próprio Zoe. 1 João, capítulo 1, versículo 2. Zoe, a própria vida de Deus. Aquilo que ele tem em si mesmo é a maneira do crente viver. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Ao nascer de novo, recebemos Zoe, a vida de Deus, a vida eterna, a maneira de Deus viver. Ao nascer de novo, temos o mesmo recomeço que Cristo teve depois de ressuscitar, e isto é motivo de dar glória a Deus. Nascer de novo é tirar o espírito do domínio do mal e passá-lo para o domínio do reino de Deus. Transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Essa transportação é espiritual e ocorre porque morremos para o reino das trevas e nascemos no reino de Deus. A vida de quem nasceu de novo não é baseada em regras ou leis, mas em viver essa nova vida que recebeu de Cristo. A vida que recebemos é fruto do Espírito, e contra o fruto do Espírito não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 24.